escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo meu ser. Confio em ti, confio em ti.
Bom dia, pessoal, irmãos e irmãs, amigos e amigas. Mais uma vez, mais uma oportunidade de juntos nos reunirmos via internet para adorar a Deus da maneira que a gente fala conforme a Bíblia, em espírito e em verdade. E pensando em espírito e em verdade, quem gosta de seguir o calendário cristão, neste dia de hoje é celebrado em centenas e centenas de igrejas espalhadas pelo planeta todo, o dia de Pentecostes, que é parte do calendário cristão onde o Espírito Santo de Deus, a terceira pessoa da Trindade, vem, conforme Jesus havia prometido, para habitar no nosso meio, estar no nosso coração e continuar a obra que Jesus começou. Então, hoje é um dia de grande celebração, como todo domingo é o dia do Senhor. E que bom que você está aqui com a gente. Talvez você possa estar chamando alguém, ou escrevendo para alguém via Facebook ou no YouTube, para estar conosco, alguém que você pensa que gostaria de ouvir ou está interessado em conhecer um pouco mais sobre cristianismo, sobre Jesus Cristo, sobre sua palavra. Então, seja a oportunidade agora, mas que Deus abençoe o seu lar. Se você estiver dirigindo, não olha muito para mim não, presta sua atenção no que você está ouvindo, mas que a graça de Deus e a graça do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida e que o poder do Espírito realmente fale ao seu coração hoje. Para começar esse culto, eu gostaria de ler alguns versos da palavra do Senhor. O livro de João mostra Jesus no finalzinho dos seus dias aqui na terra, dizendo algumas coisas a respeito do Espírito Santo, o que aconteceria depois da sua morte e ressurreição. Por exemplo, capítulo 14, verso 16 e 17, fala o seguinte: Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode conhecer, não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Um outro texto, no capítulo seguinte, capítulo 16, falando sobre esse Espírito Santo, fala o seguinte no verso 7, mas eu vos digo a verdade, convém que eu vá, Jesus dizendo, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vô-lo enviarei. E depois no 13 ele fala, quando vier porém o Espírito da verdade, Ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que estiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. E esse Espírito vai glorificar Jesus, porque vai receber do que é dele e vai anunciar para cada um de nós. E isso de fato aconteceu há 2000 anos. E quando a gente faz um culto como esse, a gente lê a palavra que esse mesmo Espírito revelou, a gente canta hinos em adoração ao nosso Deus, e agora a gente pede a bênção dele para a sua vida, para a vida da sua família, das pessoas que trabalham com você. A nossa oração é que esse Espírito Santo toque na sua vida hoje, de maneira muito peculiar. Eu gostaria de orar por isso. A gente vai cantar, vai orar, e a nossa expectativa é que Deus faça uma obra muito grande na sua vida, e que haja cura, haja libertação, haja entendimento mais intenso a respeito de quem Deus é e do grande amor que Ele tem por você e por mim. Oremos. Pai, mais um domingo, mais uma semana de vida que a gente te dá graças. As tuas misericórdias foram renovadas mais uma manhã, como a Bíblia fala. E agora a gente pede a tua bênção para nós e o grupo de louvor que passou ensaiando, preparando para esse momento. Usa a vida de cada um deles e delas, para que esse louvor seja sincero, seja singular, seja bíblico, seja de exaltação ao teu nome, e que a gente possa, ao cantar e orar e ouvir a tua palavra, ficarmos tocados pelo teu Espírito e consigamos compreender a singularidade de Jesus e da salvação que Ele veio para nos oferecer. E não estamos sozinhos, então nós precisamos da iluminação do alto para que este culto seja agradável ao teu nome. Fala conosco, perdoa nosso pecado, restaura nossa vida, renova nossa alegria e nos dê esperança nova. Cura-nos, ó Pai, é a nossa oração. E tudo fazemos confiados nesse nome que está acima de todo nome, do Messias, Jesus Cristo, o teu Filho e nosso Senhor. Amém. Vamos contar com a gente? Grupo de louvor? Estrelas, mundos e trovões rolando a proclamar
Quando percebo que na cruz maldita, por teu amor, Jesus morreu por mim e me livrou do jugo do pecado, ali vertendo sangue carmesim. Canta minha alma, canto a ti, Senhor. Cantamos, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Canta minha alma, canto a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Tu és, Senhor, grandioso és tu. Quando afinal em resplendor e glória, Jesus abrir as portas da mansão, eu hei de estar de joelhos entre os santos, na mais humilde vera adoração, e então cantar eternamente ali. Grandioso és tu, grandioso és tu, e então cantar eternamente ali. Grandioso és tu, grandioso és tu. Grandioso és tu. Cante conosco, cante de casa. Canta minha alma então a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Canta minha alma então a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Tu és, Senhor, grandioso és tu. Nós clamamos, ó Pai, grandioso és tu. Aleluia. Grande é esse nosso Senhor, a quem nós louvamos, a quem nós prestamos culto. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis.
em espírito e em verdade. Te adoramos, te adoramos em espírito e em verdade. Te adoramos, te adoramos, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver.
queria compartilhar com a igreja, antes de terminarmos essa canção, um verso que veio ao meu coração, uma passagem que veio ao meu coração, enquanto estávamos refletindo sobre essa música aqui. O que a gente está falando aqui é muito sério. O Espírito Santo é o que nos dá vida, é o que traz essa realidade, esse conhecer que a gente tem do Pai, de Deus. Isso vem do Espírito, e é isso que a gente quer enfatizar aqui nessa manhã. Uma passagem no livro de Ezequiel, o profeta diz assim: darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra que a gente teve antes da gente conhecer a Deus, e em troca darei um coração de carne. Olha só o que ele diz: porei o meu espírito em vocês e os levarei a agir segundo os meus decretos e obedecer fielmente às minhas leis. Esse é o nosso Senhor, o Senhor em quem nós temos confiança, o Senhor que a gente adora, o Senhor que a gente pode confiar. Esse é o nosso amigo, o nosso Salvador. Então vamos declarar isso nessa manhã. Vamos provar que Ele é real. Vamos provar essa presença real que Ele tem aqui nesse lugar. Não só aqui na igreja, mas como vocês têm sentido aí nos seus lares, aí mesmo, onde há o povo de Deus, o Espírito dele também há. Ele é incrível, Ele está sempre conosco. Então vamos cantar isso juntos. Vamos provar o quão real é a sua presença, Senhor. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Esse é quem a gente adora, esse Senhor maravilhoso. Convide Ele para estar no seu lar, na sua vida, te guiando, para tirar o nosso coração de pedra, nos dar um coração de carne. Esse é o pedido nessa manhã, essa é a nossa oração. Que esse louvor possa ter sido uma bênção, não só para você, não só para os seus filhos, para sua esposa, para o seu marido, mas também para o seu lar, onde você mora, onde você passa o seu dia a dia. Que você possa ter essa oração em mente sempre, convidando o Espírito Santo para estar dentro das suas vidas, te enchendo do Espírito, te ajudando a seguir aquilo que Jesus falou a cada dia. Isso é tão complicado, isso é tão difícil às vezes, mas conforme a gente vai adorando, conforme a gente vai se entregando ao mover dele, ao mover desse Espírito, a gente vai conhecendo mais e mais e mais ao nosso Senhor. Que essa possa ser a sua oração essa manhã, meu irmão, meu querido. E que
nós possamos estar entregando esse momento ao nosso Senhor. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, muito obrigado por tudo. Obrigado, Senhor, por cada pessoa, Pai, por cada família representada, Senhor, nessa live, nesse culto que estamos fazendo a Ti. Que o Senhor possa estar nos abençoando, Pai, nos trazendo paz, a paz que só o Seu Espírito pode trazer para o nosso ser. Muito obrigado, Senhor, porque um dia o Senhor tirou esse coração de pedra de nós, ó Pai, e o Senhor colocou um coração de carne, um coração que reconhece quando o Senhor fala, quando o Senhor está agindo. E a gente pede que o Senhor possa estar cada dia, Senhor, nos enchendo mais e mais do Seu Espírito, Senhor. Que possamos estar atentos à Tua palavra, atentos, ó Pai, ao Teu mover. Muito obrigado por tudo. Perdoe, Senhor, os nossos pecados. E esteja conosco, Senhor, enquanto nós adoramos, enquanto nós refletimos sobre a Tua palavra. E que o Senhor possa estar movendo nos nossos corações e nos transformando a cada momento, Senhor. Muito obrigado por tudo. Nós entregamos não só esse louvor, mas também as nossas vidas, Senhor, no Seu altar, pedindo para o Senhor realmente fazer, ó Pai, fazer milagres na nossa vida, Senhor. Talvez não milagres, Senhor, que a gente possa, talvez não um milagre que a gente muitas vezes quer ver, Senhor, mas um milagre que a gente precisa receber na nossa vida, Senhor. Um coração mudado, uma alma transformada, que o Senhor possa estar conosco. Muito obrigado por tudo. Perdoe, Senhor, os nossos pecados. Em nome de Jesus é que a gente ora, Senhor. Amém e amém. Deus tem sido bom para conosco e é sempre, como eu sempre falo, uma alegria que você está participando deste culto via internet. Em breve, a gente espera estar podendo começar alguns encontros presenciais aqui na nossa igreja. Então, fique preparado. O governo já está autorizando algumas, se bem que aqui em Conérica nunca foi proibido a gente ter esse encontro, mas era muito melhor para esse início da pandemia, e agora a gente está se preparando para como fazer e qual será o melhor momento para a gente começar a se reunir mesmo. Então, fique atento, não se esqueça disso. Nos seus grupos, lembra que a gente sempre tem grupos nos lares, que agora são via Zoom. Então, nós estamos participando, não se esqueça disso. De tempos em tempos, nós preparamos vídeos para nossas crianças, então fique atento a isso também. Então, geralmente, logo depois do culto, depois da mensagem, depois da bênção apostólica, alguns anúncios acontecem ali e a gente também se reúne com o Zoom por alguns minutos, só para ver o rosto um do outro. Não deixa isso passar. Assim que acabar o culto, tem alguns anúncios e aí você pega no seu WhatsApp o endereço e a senha e você entra e participa junto com a gente. Vai ser uma alegria ver o seu rosto assim, o mais próximo possível e poder ouvir a sua voz também. Durante esse período de culto, nós também temos a hora de oferecer ao Senhor as nossas ofertas. E eu gosto desse trecho, 2 versos apenas, desse homem que viu o desenvolvimento da igreja cristã logo no seu começo. E o nome dele era José, e também tinha um apelido chamado Barnabé, um filho da exortação, era um confortador, era um encorajador. E olha só o que ele faz. José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho da exortação, levita, natural de Chipre, como que tivesse um campo vendendo, trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Sempre a questão financeira, a questão do manter a igreja, a casa do Senhor, vista no Novo Testamento. A gente faz isso todo culto. Então, se você quiser participar desse momento de adoração, continuando com isso, você vê na tela o endereço, pode ser o Venmo, pode ser o texto, message, você gosta de escrever cheque, você envia para cá, ou você pode contactar nosso tesoureiro e colaborar. Se você está longe e sente que a nossa igreja tem feito um trabalho missionário que você quer participar, fique à vontade, mas a nossa oração também, que o Adalto vai orar daqui um pouquinho, vai ser para Deus nos abençoar e ter misericórdia de nós. Então, vamos usar esse momento para preparar e enviar nossas ofertas e também para pedir as bênçãos dele para a nossa vida. Então, eu convido você a mais uma oração para Deus, no poder do seu Espírito, nos abençoar. Oremos, pois. Oremos. Pai Celestial, Senhor, nós te agradecemos por esse momento, Pai, de dízimos e ofertas. Entregamos nas tuas mãos tudo aquilo que o Senhor já tem nos dado e suprido das nossas vidas, Pai. Abençoa aquelas pessoas, Pai, que por alguma razão estão sem trabalho, estão precisando do seu mover, Pai, que o Senhor possa abençoar essas vidas, Pai, abençoar também a vida daqueles que têm um trabalho para fazer agora, Pai. Nós entregamos tudo nas suas mãos, no nome santo de Jesus. Amém.
É muito bom estar com você aqui nesta manhã, enquanto nós agora estamos compartilhando, lendo a palavra de Deus e meditando nessa palavra. Cantamos, pedimos para Deus estar presente, adoramos ao Criador, exaltamos a Jesus e pedimos também ao Espírito Santo de Deus que tem o seu lugar aqui. É Ele o que inspirou os escritores da palavra de Deus para dizer aquilo que Deus queria, essa revelação especial, e é Ele também, o Espírito Santo, que ilumina a nossa mente para entendermos. É Ele que toca o nosso coração, é Ele que nos faz nos tornarmos cristãos, é Ele que nos regenera, não de uma maneira meramente cultural, mas uma transformação do coração. Então, que bom que você está nos acompanhando durante esse culto, e eu gostaria que você continuasse. Vamos ler a palavra de Deus, livro de Atos dos Apóstolos, um grande dia há 2000 anos atrás, com a chegada, a descida do Espírito Santo para sempre no nosso meio. Era uma promessa bíblica e aconteceu neste dia, narrado no 2º capítulo do livro de Atos. Vamos ler apenas os 13 primeiros versos, e esta é o que a palavra de Deus diz para você e para mim. Chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. De repente, veio do céu um som como de um vento muito forte e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas conforme o Espírito os capacitava. Havia em Jerusalém judeus tementes a Deus, vindo de todas as nações do mundo. Estavam lá para uma grande celebração religiosa. Verso 6, ouvindo-se o som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Atônitos e maravilhados, eles perguntavam: acaso não são galileus todos esses homens que estão falando? Então, como que os ouvimos, cada um de nós, em nossa própria língua materna? Partos, medos e elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, do Ponto e da província da Ásia, Frígia e Panfilha, Egito e das partes da Líbia próximas a Cirene, visitantes vindos de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes. Nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Atônitos e perplexos, todos perguntavam uns aos outros: o que significa isso? Alguns, todavia, zombavam deles e diziam: eles beberam vinho demais. Que Deus abençoe a sua palavra. Vamos falar com Ele, com o nosso Deus, mais uma vez. Pai, estamos na Tua presença e pedimos agora a Tua orientação, ao toque, a orientação, a liderança do Teu Espírito Santo ao lermos, como acabamos de fazer, e compartilharmos, meditarmos, pregarmos, proclamarmos a Tua mensagem escrita nas Escrituras Sagradas. Precisamos do Teu Espírito Santo, tanto está atuando na minha vida, como pregador, como que está falando, como na vida dos meus amigos e amigas, irmãos e irmãs que estão ouvindo. Fala ao nosso coração, é algo milagroso, algo espetacular, algo fenomenal. Então a gente carece do Teu toque. Abençoa-nos nesses poucos minutos que passaremos refletindo na Bíblia, mas queremos que seja extremamente frutífero, desafiador, transformador nos nossos corações e nas nossas mentes e nas nossas ações. É em nome de Jesus que a gente pede essa bênção. Amém e amém. Pessoal, para alguns de nós que já está no cristianismo há algum tempo, essa história não é nova, é conhecida. O livro de Atos dos Apóstolos é o livro que fala sobre a história do cristianismo nos seus começos. Assim que Jesus subiu aos céus, assim que Jesus terminou o seu ministério terrestre aqui nessa terra, quando Ele foi aos céus, Ele falou que não nos deixaria órfãos, mas nos deixaria o Espírito Santo.
e o povo estava lá orando, os seus discípulos. Primeiro os 12, depois um grupo de 120, que a gente consegue ver no livro de Atos também, e eles estavam orando na expectativa do que Deus havia dito a eles. Então, esse dia de festa era uma festa tradicional judaica, onde muitos dos judeus que já moravam em outros países, e você viu esses nomes estranhos, que a gente não costuma dizer todos os dias, mas mostram no mínimo, são uns 15 lugares, mas mostram no mínimo 3 ou 4 regiões, pensando de Jerusalém, indo para outras regiões, a expansão do mundo que eles conheciam naquela época. Então, judeus sempre foi imigrante, você e nós aqui da nossa igreja somos imigrantes, muita gente foi ao Brasil como imigrante para repopular e para começar novas terras, e a gente sabe, muitos de nós, o que é estar fora. No caso desse grupo inicial aqui, eles estavam obedecendo alguns mandamentos que o Velho Testamento dizia sobre festas religiosas que eles deveriam participar. Os que podiam, saíam das suas regiões e iam até Jerusalém para celebrar o Senhor, e foi nesse dia, uma festa de Pentecostes, uma chamada festa de Cabanas, que vai logo depois da festa do que eles chamam de Páscoa, que é a nossa Páscoa também. Então, existiam algumas festas anuais que eles estariam ali, e Deus usou esse momento. O povo que era cristão, que havia ouvido a mensagem de Jesus, passou a estar orando, esperando essa promessa de que Deus tinha dado a eles, tanto do Velho Testamento, como Pedro vai falar daqui a pouco, no livro de Joel, um dos profetas menores, dizendo que nos últimos tempos Deus enviaria o seu Espírito sobre nós. Mas Jesus, enquanto estava aqui na terra, disse em vários textos, João 14 é um deles, João 16 é outro, e outros textos dizendo que ele não nos deixaria órfãos quando ele fosse ao céu. Ele iria para nos preparar lugar, e nós, seguidores dele, homens e mulheres, servos, que a gente chama de discípulos, seguidores do caminho, que foram denominados cristãos depois, os que seguem a Cristo Jesus de Nazaré, não estariam sozinhos. Jesus não estaria mais presente fisicamente, discipulando, treinando e ensinando as pessoas, mas o Espírito Santo de Deus estaria habitando em nós para todo sempre. Então, o texto de hoje fala sobre isso. Eu não sei se você que está nos ouvindo, que não é um cristão, fala assim, mas o que ele está falando? O que o pastor Daci está querendo dizer hoje? O que é esse negócio de Espírito? Daqui uns domingos a gente vai pregar sobre a Trindade. Quem é Deus? Deus é Espírito, e Deus é um Deus só, 3 pessoas, Pai, Filho, Espírito Santo. Por isso que a gente fala Deus o Pai, Deus Jesus, o Redentor, o Messias, e Deus Espírito Santo, que é essa descida do Espírito Santo. O Espírito Santo sempre existiu, e a lembrança disso a gente tem quando vai lá para o livro de Gênesis e fala no princípio que Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face da terra. O nome Espírito, o nome dele é uma pessoa, terceira pessoa da Trindade, que a gente chama teologicamente explicando, é uma pessoa, é Deus. Deus, para ser Deus, tem que ser Pai, Filho, Espírito Santo, e o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, o que traz a redenção para nós, o que nos faz nascer de novo, aquele que revelou as Escrituras Sagradas, aquele que nos orienta, aquele que Jesus deixou para estar conosco em todos os lugares, vai além de tempo e espaço, o Espírito Santo de Deus que habita na vida e no coração daquele que segue o Senhor, que habita na sua igreja, o Espírito Santo de Deus. E é nesse dia, o dia de Pentecostes, que marca esse grande momento. Também hoje, no cristianismo, existe o lecionário, e é uma série de versos bíblicos que foram criados há muitos séculos atrás para instrução, para que o cristão pudesse estar conhecendo a Bíblia, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, a Bíblia toda, e de 3 em 3 anos, versos vão sendo colocados para que os cristãos pudessem conhecer mais a respeito da palavra. E no dia de hoje é comemorado em igrejas cristãs no mundo inteiro, o dia de Pentecostes, que foi esse fatídico dia quando o Espírito Santo de fato desceu conforme a promessa do Velho Testamento e a promessa de Jesus que ele viria. Por isso que quando a gente está lendo o livro de Atos, logo no início, a gente sabe que logo no primeiro capítulo, Lucas, o escritor, dá a palavra de Jesus dizendo, não saiam de Jerusalém até que vocês do alto sejam revestidos de poder. E era isso que os discípulos estavam fazendo. Verso 5 do capítulo 1 de Atos, porque João na verdade batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois destes dias.
Então, o verso 8 do primeiro capítulo, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Então, não deixem Jerusalém, por enquanto, não deixem até que isso aconteça. E essa é a festa. E hoje é o dia que nós passamos a olhar para a Escritura e lembrar desse momento importante da vida cristã, que não é só uma mera celebração, mas uma certeza presente. É por causa do Espírito que nós temos cristãos hoje. É por causa do Espírito Santo de Deus que existem conversões. É por causa do Espírito Santo de Deus que a redenção que Jesus operou por nós, morrendo naquela cruz, pode ser experimentada por você e por mim. É o Espírito Santo de Deus que vem ao nosso coração e que nos abre os olhos para entender a verdade da palavra de Deus. É o Espírito Santo de Deus que nos regenera. Por isso que Jesus, falando com aquele homem chamado Nicodemos em João, capítulo 3, fala que ele precisava nascer de novo. Não voltar ao ventre de sua mãe, não voltar a nascer fisicamente, não é esse o ensinamento bíblico, não é esse o ensinamento cristão, mas nascer espiritualmente. E vem do alto, nascer do Espírito e sair para se tornar um filho, uma filha, uma criança de Deus. Então, nascer do Espírito é importantíssimo e isso é o que a gente chama em teologia regeneração. Somos regenerados, gerados novamente, isso vem do Espírito. Aí sim vem arrependimento e perdão dos pecados. A palavra proclamada, a palavra é dita, falada e a gente ora. Você que está nos assistindo hoje, ouvindo, pensando, refletindo sobre isso, a nossa oração é que o Espírito Santo de Deus diretamente confirme no seu coração, amolece seu coração, dinamize a sua mente para que você e eu possamos, ao ler a palavra, ver que de fato esta palavra é a revelação de Deus e que fala os seus planos para nós. Por isso, aqueles homens e mulheres que foram impactados por Jesus, começando com seus 12 e os outros discípulos, o Novo Testamento fala dos 120, eles estavam um grupo menor, maior do que os 12 discípulos, mas não um grupo muito grande, estavam ali juntos, em oração. Lembra que a semana passada lembramos e citamos o fato da ascensão de Jesus, quando ele subiu aos céus. E até aquele momento, os discípulos e seguidores de Jesus estavam ainda amedrontados, tentando entender o que Jesus estava fazendo, quais eram os seus planos. Estavam amedrontados por causa da perseguição religiosa, estavam amedrontados da polícia, mas quando Jesus subiu aos céus e a certeza e a concretização e a aceitação do seu sacrifício diante do Deus Pai Todo-Poderoso foi aceita, houve uma alegria, um desprendimento, um prazer maior, uma coragem que antes não havia, e eles passaram a pregar a palavra com autoridade. Mas Jesus, que já tinha esse plano de anunciar o evangelho a toda criatura, a ênfase de João era porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, para que todo aquele que nele crê. A mensagem é para ser anunciada para todos os povos, como a gente vai ver nesse trecho hoje. Esse é o começo da igreja cristã. Esse trecho de hoje que a gente leu, esses pequenos versos, ele vai até o final, mostrando não só isso, como a pregação e a explicação desses fatos na pregação de Pedro, o apóstolo, mas também acaba o capítulo 2, dando uma ênfase de como os primeiros cristãos tinham o seu estilo de vida, começando a partir do verso 42, creio eu, desse capítulo 2 do livro de Atos. Então, essa é a ênfase para nós hoje, pensando como, de onde nós viemos, quais são as nossas raízes, o que nós cremos, o que Deus tem reservado para nós, qual é a sua parte nesse grande plano de Deus, o que o Espírito Santo de Deus que veio e que habita e que existe, que está entre nós hoje, o que Ele está fazendo. E quando você e eu nos sentimos desesperados, ansiosos, duvidosos, é esse Espírito Santo de Deus que nos faz lembrar do que Ele mesmo escreveu nas Santas Escrituras. É Ele que nos confirma. O Espírito Santo de Deus confirma com o nosso espírito que nós somos filhos e filhas de Deus. É Ele que faz essa obra. Por isso, nosso papel é proclamar, viver esse Evangelho no poder do Espírito, numa vida autêntica, não numa mentira, não num show, mas numa transformação radical de dentro para fora, vinda do alto. E a gente proclama essa mensagem de esperança, de amor, de perdão, de nova vida, de dedicação, de ajuda ao próximo, de carinho, de cuidado. É o Espírito Santo. E esse trecho de hoje, nesse chamado dia do Pentecoste, nessa celebração religiosa que passou a se tornar para nós o dia da descida do Espírito Santo para estar para sempre conosco. E quando a gente fala descida do Espírito Santo, logo pensando nesse trecho, chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar.
e veio de uma maneira singular. Não acontece isso toda hora. A gente vai ver no livro de Atos a manifestação que essa promessa era não só para quem era judeu, mas assim a todos. A gente vê um certo desenvolvimento nessa história com outros povos que foram sendo recebidos. A gente vê textos como Atos 2, aqui mesmo, Atos 8, Atos 10, Atos 19. Outros segmentos, outros grupos de pessoas que foram impactados pela mensagem, mas que não eram diretamente judeus ou dessa região, de outras regiões geográficas e de outros panos de fundo. Teve até discípulos que haviam se convertido com João Batista, aquele que era o precursor de Jesus e que não conheciam tudo isso que tinha acontecido. Lá para frente, vai ser talvez o capítulo 19 do livro de Atos, creio eu, e mostra que eles não sabiam de alguns fatos históricos que haviam acontecido e precisavam ser esclarecidos, e eles também receberam esse mesmo Espírito. E a partir de então, essa bênção de Deus, esse momento novo e histórico no cristianismo começou. Alguns chamam esse do primeiro grande avivamento, alguns chamam esse da parte do Novo Testamento, o início da igreja cristã. A igreja sempre existiu, os chamados de Deus sempre existiram, estavam na expectativa da chegada de Jesus, mas nesse Atos capítulo 2, é uma experiência para você e para mim. Não uma mera experiência de 2000 anos atrás, mas a convicção e a certeza que Deus está em controle de todas as coisas, que o cristianismo é real, que a palavra de Deus não mente, que nós somos aquilo que essa Bíblia descreve que nós somos, que a gente é falho, carente, a gente não tem vida eterna em nós mesmos, mas precisamos de um Deus misericordioso e cuidadoso e carinhoso e amoroso que nos dá um plano de salvação, uma restauração, e aquele sonho que você e eu temos de uma vida longa, de uma vida próspera, que a gente só consegue manifestar em quantia de dinheiro, quantia de saúde, quantia de amizades, um prédio que a gente tem, ou uma casa que a gente tem, ou filhos ou filhas que a gente tem. A gente mede o nosso sucesso e a nossa longevidade por coisas. Deus mostra que Ele vai muito além disso. Ele nos dá essas bênçãos. Dia após dia, você e eu estamos vivos hoje, e é uma misericórdia divina, mas o texto mostra que Deus tem algo reservado para nós, e que o seu Espírito habita em nós, e que a vida passa a fazer sentido. Lembra que eu sempre destaco esses 4 parâmetros do que a Bíblia toda fala? Deus como o Criador, a entrada do pecado e da maldade humana, criação, queda, redenção, o que Cristo fez, o que temos comemorado desde a Páscoa, e todos os domingos a gente comemora, todos os dias a gente comemora, o sacrifício de Jesus na cruz, um homem puro e santo que dá a sua vida em nosso lugar, e a restauração de todas as coisas. E o Espírito Santo é aquele que está aplicando tudo isso. A boa obra que Deus começou na nossa vida, Ele vai completar até o grande dia de Cristo. E esse trecho mostra esse começo. O que esses irmãos e irmãs que estavam lá experimentaram neste primeiro dia do que chamamos dia de Pentecostes, a descida do Espírito Santo. Aquilo é bom para a gente, é bom para você e eu lermos isso, para sabermos onde estão as nossas raízes. Alguns de nós, de tempos em tempos, passamos por crises na fé, dúvidas existenciais e espirituais. A gente começa a questionar se de fato esse livro é de fato o que ele diz que é, a revelação de Deus para nossas vidas. A gente começa a questionar se ele fala a verdade mesmo, ou a gente começa a ter novos padrões de avaliar a verdade, e começamos a pensar com as nossas próprias filosofias. Filosofias humanas, ideias humanas sempre existiram dentre todos os tempos. Foi Jesus que manifestou, que vivenciou, que viveu, que mostrou que ele era de fato o Filho de Deus, o Deus Santo que nos criou, e que havia um propósito nessa humanidade. Não é só crescer, viver e morrer. Existe um Deus que tem um plano que vai além da nossa própria morte. Começa no aqui e agora, vida mudada, planeta mudado, cuidado maior com as pessoas carentes, com as pessoas ricas, com as pessoas enfermas, com os velhinhos. Pessoal que está com pandemia, a maior parte das pessoas que estão falecendo, que faleceram por causa dessa pandemia, são as pessoas que são de 65 anos para cima, e uma boa parte deles, os que estão, inclusive, nas casas de nursery home, aquelas casas de repouso para pessoas idosas, são mais fragilizados. Uma tragédia. A gente não gostaria que isso acontecesse, mas acontece. Deus promete, até para esses fragilizados, e para nós que nos sentimos saudáveis e que nada pode nos atacar, a gente sabe e temos visto testemunho e ouvido testemunhos de gente saudável,
que não tinha nenhuma razão para ser pego de maneira tão drástica por essa pandemia, mas quando é afetado são 3, 4, 5, 6, 8 semanas, a pessoa quase que perde a sua vida, por pouco não perde. Mesmo pessoas saudáveis, que sempre trataram dos seus corpos. A Bíblia mostra nesse trecho, para mim e para você, eu espero mostrar isso, que existe um Espírito de Deus que habita em nós. O Espírito Santo de Deus que está tocando em almas. E o nosso papel é conhecermos mais dele. Tomarmos posse, nós que já fomos regenerados por ele, e anunciarmos a palavra de esperança que Jesus deixou. E essa é a razão. Lembra alguns pontos. Para você que é cristão há mais tempo, você sabe que existem algumas diferenças entre denominações e ênfases que denominações dão a respeito de sua fé. E quando fala dia de Pentecostes, a gente lembra de pentecostais, então tem um grupo pentecostal. Nós somos presbiterianos, mas existem outros. Existem luteranos, existem anglicanos, existem batistas, existem assembleanos, e assim vai indo. Várias vertentes do cristianismo. Nesse trecho, lembra esse dia de Pentecostes, tem um grupo entre nós cristãos que é mais chamado de pentecostal ou New Pentecostals, se a gente pensar em inglês, essa é a turma dos novos pentecostais, mas o ponto aqui não é falar de denominações, é falar de um momento histórico fundamental e dramático e bonito que aconteceu. E imagina só esse grupo de pessoas orando e na expectativa da promessa que Jesus havia feito para eles. Eles estão num lugar só, orando e clamando ao Senhor. A gente não pode estar num lugar só nesses dias de pandemia. Temos lutado o nosso melhor para usar da mídia, como a gente está usando agora, ou usar de outros métodos de conferência, e apesar de não estarmos fisicamente no lugar, a boa parte de nós, estamos pelo menos tentando falar e ver um ao outro, e conversar um com o outro. Nessa época, nesse momento, eles estavam todos num lugar só, esperando a promessa divina. Mostra que eles iam ao templo todos os dias, que eles oravam a Deus, tinham alegria no coração. Nesse momento aqui, fala que eles estavam reunidos num só lugar, estavam todos tranquilos ali, e de repente, sem que eles pudessem marcar uma hora, assim, olha, vai ter um avivamento hoje. Eles estavam no dia a dia cristão deles, anunciando o Evangelho, sabendo que eles deveriam proclamar a verdade e o amor de Jesus a outras pessoas, mas eles estavam buscando a presença divina. E sentado, de repente, soberania divina, direção divina, momento divino, veio do céu um som como um vento muito forte. Não veio vento, aparentemente, o texto fala que veio do céu um som como de vento. Então era um som como de vento, não necessariamente o vento em si. E encheu toda a casa onde estavam assentados. Um som muito alto. Alguma coisa está acontecendo aqui. E viram o que parecia línguas de fogo. Viu o que parecia línguas de fogo. Alguma coisa aconteceu. E a gente pode notar algumas características de vento no Velho Testamento e no Novo, a história da Bíblia, e mostra a importância de fogo, também presença divina, proteção divina. Lembra que o povo que estava saindo do Egito como escravizados e indo para a terra que Deus havia prometido, Deus se manifestava numa nuvem durante o dia para protegê-los do sol, e à noite como uma nuvem de fogo, mostrando a direção, quem sabe a terra aquecendo, mas mostrando que era algo já marcado na vida deles, já vinha da história deles. Muitas vezes vemos a história de vento também mostrada na Bíblia, às vezes como se o vento aparecendo é a presença de Deus, ou Elias que teve a experiência de ver aquele vento achando, Deus está lá? Não, Deus estava num silêncio. Mas essas mudanças climáticas, às vezes nos chamam a atenção e faziam com que o povo lembrasse, principalmente aqueles que conheciam várias das histórias e dos acontecimentos do Velho Testamento, pudessem conectar que alguma coisa diferente, poderosa está acontecendo. Então, um vento, fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Línguas de fogo. A gente chega lá daqui a pouco. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas conforme o Espírito os capacitava. Aí mostra uma outra coisa, o falar. A gente estava vendo de vento, de fogo, mas agora fala falar e falar em outras línguas conforme esse mesmo Espírito de Deus os capacitava a falar. Deus tinha um grande plano. E o grande plano era, a promessa era, e o desafio era, ir por todo mundo, indo por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura. Jesus disse que não os deixaria, os discípulos iniciais, órfãos, mas mandaria o Espírito Santo de Deus, que estaria para sempre com eles.
esse Espírito que os faria lembrar das coisas que Jesus havia dito, mas é o mesmo Espírito que, como Jesus falou com Nicodemos, é o que faz nascer de novo, entender a realidade dos fatos, de sermos meros transeuntes nesse mundo. A luz do alto, a iluminação do celeste, a mensagem bíblica faz efeito, faz sentido, e nós passamos a não apenas viver esse mundo, mas viver para a glória de Deus com um propósito definido, perdoados os nossos pecados, com vida nova e não mais buscando as glórias e os prazeres temporários que a gente pode tentar achar para ter uma vida um pouquinho melhor, mas pelo contrário, é termos a presença de Deus conosco e aí sim, trabalharmos, buscarmos uma vida melhor, ajudarmos o próximo e mantermos esse planeta da melhor forma que Deus tem para nos fazer. Mas o texto mostra esse desafio, e eles passaram a falar em outras línguas, e quem sabe, muitos deles lembraram da história de Babel. Lembra no Velho Testamento, onde o povo tentou reunir e fazer uma grande construção para ir até o encontro de Deus, e Deus não gostou disso e impediu que aquela construção fosse feita, dizendo que a maneira como ele fez isso é colocando línguas diferentes para o povo que antes tinha uma língua só. Alguns scholars, estudiosos da Bíblia, nos fazem lembrar que talvez essa é a reversão, onde que todas as línguas e todos os povos estavam agora sendo chamados para adorar a Deus em espírito e em verdade. Então, o cristianismo não é só para a América do Norte, ou para a Europa há 100 anos atrás, ou agora que o cristianismo está crescendo de maneira exponencial, tanto na América Latina, como na África e como na Ásia. O Evangelho é para todos, todas as etnias, todas as línguas, e o nosso papel é sermos anunciadores, embaixadores do reino de Deus, neste mundo, com uma palavra de paz, de perdão, de restauração e de vida nova. Era isso que os discípulos estavam fazendo, era isso. E é isso que o livro de Atos, que é um livro histórico do Novo Testamento, está narrando. As obras de Deus. O Lucas, que escreveu, fala, eu estou escrevendo isso, relatando tudo que Jesus começou a fazer e ensinar. E a ênfase é que Jesus continuou a fazer e ensinar ao povo. O Espírito Santo continuando a obra que Jesus começou a fazer e a ensinar. Falando em outras línguas, conforme o Espírito capacitava. Algumas lembranças aqui. Então, é Deus que faz a obra, é Deus que tem o carinho por nós, é Jesus Cristo, nosso Salvador, que não nos deixou órfãos. E aí, olha o grupo de pessoas. Havia, verso 5, em Jerusalém, judeus, tementes a Deus, vindos de todas as nações do mundo que eles conheciam naquela época, que é a maneira de descrever de onde os povos estavam vindo, tendo Jerusalém como centro, mas toda a região, até chegando em Roma, chegando no norte, na África, chegando nas ilhas aqui no meio. Então, Lucas, que era um historiador e também um médico naquela época, ele foi bem detalhado em mostrar para nós que pessoas das mais variadas estavam sendo conectadas nesse momento, e é a razão da igreja. 2000 anos se passaram, temos falado do Evangelho a muitas nações, homens e mulheres de Deus têm dedicado as suas vidas, indo para povos não alcançados, para mostrar o caminho de Deus para eles. Alguns aprendem suas línguas, traduzem arrumam a sua gramática, traduzem o Novo Testamento e o restante da Bíblia, mas ainda existem muitas etnias nesse mundo que não têm versos da Bíblia traduzidos ainda, e nós precisamos, de alguma forma, e quem sabe essa pandemia, com todo esse avanço de comunicação via internet, vai nos ajudar de alguma forma a anunciar o Evangelho de maneira poderosa. A reforma protestante foi expandida por causa da imprensa. A imprensa havia sido criada não muito tempo antes daquilo, e isso ajudou que os panfletos saíssem para que pessoas não mais ouvissem ou demorassem anos para ouvir alguma coisa, mas tivessem acesso na leitura. E quem sabe hoje, a nossa oportunidade, sua e minha, de anunciarmos esse Evangelho no poder do Espírito para todas as raças, povos e línguas e culturas e jeitos de ser, mostrando que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Então, nações do mundo vieram até lá com o fim de celebrar algo, e Deus usou esse momento histórico. Deus usa momentos históricos, Deus tem seus planos, as coisas não escapam ao controle de Deus, mesmo uma terrível pandemia como essa, ou furacões que acontecem, ou quando a gente vê tragédias climáticas que nos deixam o coração apertado, é consequência do nosso mundo sendo destruído pouco a pouco às vezes, e talvez é um chamado de Deus para voltarmos ao mandato de Gênesis, dizendo que
para Adão e Eva, ele falou assim, vão e tomem conta disso, multipliquem, tomem conta desse planeta todo. É uma chamada de Deus que o planeta é importante também. Pessoas são importantíssimas, o planeta também é importante. Nações do mundo, todas elas, das mais variadas, são importantes. E quando eles ouviram esse som, eles começaram a se agrupar. Verso 6, ouvindo-se o som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa. Algo estranho estava acontecendo ali. E eu imagino para eles 2.000 anos atrás. Hoje a gente tem tecnologia, você pega um celular e você consegue falar com o celular e a pessoa ser traduzida imediatamente para o outro lado. Eu estava, onde eu estava? Num país da Ásia, o ano passado. E a moça não conseguia me entender que eu precisava de um ônibus para ir para o aeroporto. Ela falou assim, espera um pouquinho. E eu falava em inglês com ela, ela gravava e traduzia diretamente do celular dela o que eu estava querendo dizer. E ela me orientou, o ônibus de fato chegou e eu fui entregue no aeroporto. Naquela época não existia nada disso. Imagina só que o Espírito Santo de Deus fez algo miraculoso, algo fantástico. Essas línguas de fogo caíram sobre cada um deles e começaram a falar. A gente não consegue entender direito, fala assim, dizer que falando em outras línguas, mas, por exemplo, no verso 8, então, essa é a reflexão do povo que estava ouvindo. Como os ouvimos, cada um de nós, em nossa própria língua materna? Algo sensacional aconteceu naquele lugar, porque essas pessoas certamente estavam fora de Israel há muito tempo, então eles tinham línguas maternas, falavam o aramaico, falavam e conseguiam comunicar com o povo de Israel, mas tinham, como nossos filhos que estão aqui na América, que falam inglês e a primeira língua deles passa a ser o inglês e o português vem acompanhado, naquela época certamente acontecia algo semelhante, mas o que é bonito aqui dizendo que quando esses galileus, que era uma região que tinha alguns sotaques, um tipo de sotaque que era reconhecido e que alguns diziam até que não era sofisticado, era meio simplório talvez para alguns, mas eles sabiam que esses eram galileus, mas ouviam a mensagem que esses galileus, seguidores de Cristo, estavam falando na sua própria língua materna. E você que é imigrante, e você que mora aqui, a gente continua tendo igreja em português, não porque ela vai durar para toda a eternidade, eu não sei quanto tempo a gente precisa de cultos em português na América, mas enquanto houver pessoas que falam português, a gente vai continuar usando português. Assim como dedicamos o nosso tempo em inglês para os nossos filhos, porque eles precisam ouvir a língua e a mensagem e a proclamação da salvação e dos planos de Deus na sua própria língua materna, para que as nossas crianças, ao crescerem, não fiquem imaginando que essa questão de cristianismo é algo cultural. Muitos brasileiros eram cristãos, meus pais eram cristãos, é a cultura deles. Não é cultura, é vida ou morte. O Espírito Santo veio sobre nós para mostrar que, de fato, essa mensagem é de vida ou morte. E Jesus fala, eu tenho mensagem de vida, de transformação, de mudança. Eu tenho mensagem de salvação. Ouvindo a falar em outras línguas. Então, nações do mundo foram impactadas. E o texto começa a falar a partir desse verso 8 até o final, desses países todos e regiões todas que foram impactadas. Mas olha só o que eles ouviam. Verso 11, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes, essa parte final do verso 11. Nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. A palavra do Senhor mostra que o Espírito Santo veio para falar a respeito de Cristo Jesus. O Espírito Santo veio para exaltar a obra que Jesus Cristo fez. O Espírito Santo é aquele não tanto que nos regenera, como aquele que ilumina nossas mentes, aquele que abre o nosso coração, aquele que começa a exaltar a pessoa de Cristo Jesus, o Filho de Deus que deixou sua glória e veio habitar entre nós. Este é o texto que talvez, certamente hoje, a gente não vai conseguir ler, mas a partir do verso 14 desse capítulo 2 de Atos, Pedro, quando começa a ouvir e ver as reações das pessoas que estavam participando desse evento singular, único na história do cristianismo, a descida do Espírito Santo, quando desceu para sempre, desceu de verdade, conforme prometido no Velho Testamento e por Jesus. Verso 14, só o primeiro verso para a gente ver aqui. Então Pedro levantou-se com os 11, em alta voz,
dirigiu-se à multidão: homens da Judéia e todos os que vivem em Jerusalém, deixe-me explicar-lhes isso. Ouçam com atenção. E ele começa a explicar para o povo. Então, a presença do Espírito Santo vem para exaltar a pessoa de Cristo. Em termos práticos e contextuais, existiu muita divergência entre cristãos chamados históricos, cristãos mais contemporâneos, ou os pentecostais, essa questão de falar em línguas. E às vezes você e eu nos dedicamos a esse texto achando que o ponto importante são essas línguas e essa experiência estranha e a gente até compara com o livro de Coríntios, que vai falar sobre dons do Espírito Santo, e que dentre eles tem gente que tem dom de profecia, dom de ensinar, dom de ser misericordioso com maneira mais intensa, um dom da fé. Todos nós temos que ter fé, mas alguém que exerce fé não salvadora, mas de uma maneira especial. E existem aqueles que falam em línguas diferentes, uma experiência transcendental, quem sabe, e aqueles que interpretam línguas que não são faladas. E às vezes a gente compara um texto com outro e acha que é a mesma coisa, e a gente vê nesse texto que é diferente. Essa chegada do Espírito Santo é uma promessa divina, que o Espírito Santo estaria com todos nós. É Ele que Jesus não poderia mais estar fisicamente presente no lugar, não nos deixou órfãos, mas nos deixou o Espírito Santo para estar em todos os nossos corações, para estar administrando tudo aquilo que Ele fez. Essa é a ênfase do texto. Muitas vezes você e eu dedicamos aos detalhes e causa mais divisão do que a união. Quando isso aconteceu, foi um espanto para muitos dos que estavam ouvindo. E Pedro, quando começa a pregar, e essa é a conclusão, alguns estavam achando, verso 13, right? Alguns, todavia, zombavam deles e diziam: eles beberam vinho demais. Então, vendo experiências cristãs, às vezes, para quem está olhando de fora, pode parecer meio estranho. Quem sabe você está nos acompanhando desde o começo aqui, vendo esse culto, e a gente canta hinos, vem alguém e faz oração, lemos um texto da Bíblia e começo eu a explicar esse texto, e você vai pensar: nós estamos no ano 2020, será que esse pessoal não tem mais cabeça para imaginar que isso é uma mera religião? Por que o pessoal fica envolvido com isso? Mal sabe você que nós já pensamos assim, e ao vermos a palavra de Deus, o Espírito tocando nosso coração, ao começarmos a avaliar o mundo que a gente vive, a sentir a realidade dos fatos, a gente foi tocado por esse Espírito, e a gente não é doido ou maluco, não, mas é algo divino, é algo Deus falando no nosso coração, e agora o quebra-cabeça da vida começa a fazer sentido. Antes, o que era só uma imagem faltando uma série de pedaços, a palavra de Deus começa a mostrar qual é a pintura real, e a gente começa a seguir os fatos e começar a preencher as pedras desse grande quebra-cabeça, e a gente começa a ver: essa é a pintura, e antes a gente só estava andando como um transeunte nesse mundo. Alguns acreditando em Deus, outros acreditando em reencarnação, outros não acreditando em nada, alguns tirando as suas vidas, alguns destruindo as suas vidas, e alguns lutando o máximo para ficar o mais tempo possível vivo, porque é um terror, um medo tremendo da morte e o que pode acontecer depois disso. E outros, corajosamente, religiões e seitas e filosofias que encaram a vida com toda a frieza desse mundo e não têm sentimentos, muitas vezes, ou seus sentimentos não têm nenhuma relação com isso. Quando nos deparamos com a palavra de Deus e com o ensinamento de Cristo, a gente começa a ver, e eu vi, e um dia Deus tocou no meu coração, e eu repito essa palavra porque é o que está escrito aqui, é o que Ele fez no meu coração, e o meu papel é anunciar e proclamar que existe esperança em Cristo, que Cristo é de verdade, que o que Ele fez é real, que Ele não é um mero fazedor de religião, mas Ele é o dono do universo, é Ele que veio, provou quem Ele era, viveu da maneira que Ele disse que a Bíblia, que nós deveríamos viver, foi condenado, sepultado, morto, venceu ao terceiro dia, subiu aos céus e nos promete que vai voltar e vai restaurar um novo céus e nova terra. E enquanto isso não acontece, a sua segunda vinda, esse dia do Pentecoste é essa grande celebração dessa última fase entre a primeira vinda de Cristo e a segunda vinda de Cristo. E é por isso que nós cristãos nos dedicamos em estudar essa palavra e ler esse texto e entender e interpretar o mundo que a gente vive de acordo com os princípios da palavra do Senhor. Eu gosto de ver que às vezes alguns de nós vai zombar, alguns de nós não vai entender, e você tem todo o direito de fazer isso. E o nosso papel é vivermos de uma vida com zombaria ou sem, uma vida bonita, uma vida
que representa os princípios de Deus, uma vida cheia do Espírito, como a gente usa na nossa linguagem, uma vida que mostra a razão da nossa fé através das nossas ações e das nossas explicações, através das nossas orações, através do nosso amor ao próximo, através do nosso carinho com pessoas das mais variadas raças, cores e culturas. Um grupo de pessoas que vai lutar pelo que é certo, que vai aprender como lutar pelo que é certo. Um grupo de pessoas que vai ter amor, que vai perdoar e que vai vencer as batalhas da vida, não por força, não por violência, mas como a Bíblia fala, pelo meu espírito. Então, esse é o texto para nós nessa manhã, e ele vai em promessas grandes do que isso significava. Por isso que quando eu falo do início da mensagem de Pedro, ele começa a mostrar algumas coisas do que Deus queria que eles fizessem. Por exemplo, John Stott vai lembrar que existem algumas perspectivas nessa descida do Espírito. Foi o final e o último ato de Jesus aqui nessa terra antes da sua segunda volta. O Espírito Santo é como se fosse uma ferramenta que foi dada aos discípulos, nós, para sermos essa testemunha de Jesus. A gente afirma o que Jesus fez e ensinou. Também é a nova era do Espírito que inspirou, o Espírito que revelou e o Espírito hoje que nos ilumina. Ele também vai lembrar que o Pentecoste é chamado de o primeiro avivamento na era cristã, onde o Espírito Santo começou a tocar corações. Quando fala avivamento, é essa mensagem que eu gostaria de começar a encerrar para nós hoje. É um começo só, é uma memória hoje do dia de Pentecostes, é uma certeza que nós não estamos sozinhos, é uma convicção de que o dia do Senhor chegou. Quando a gente vai pregar sobre isso numa outra hora, mas quando Pedro começa a explicar a importância desse dia do Pentecostes para o povo que não estava entendendo e para o povo que estava lá querendo saber, Pai, Deus, qual é a minha razão, qual é o propósito na vida, ele cita um profeta do Velho Testamento chamado Joel, chamado um profeta menor. Os livros dos profetas menores são menores, por isso o nome, mas ele fala que a promessa divina em Joel 2:28 era a seguinte: e depois disso derramarei o meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e suas filhas profetizarão, os velhos terão sonhos, os jovens terão visões. Até sobre os servos e as servas derramarei meu espírito naquele dia. Mostrarei maravilhas no céu e na terra, sangue, fogo, nuvens e fumaça. E ele continua. O povo, quando teve essa experiência, quando viu aquilo, assim, Deus está cumprindo as suas promessas. Eu digo para você, se você está em dúvida na sua fé, eu quero dizer a você e encorajar você a continuar buscando, para você saber que Deus continua firme nas suas promessas. O Espírito Santo já desceu, não vai descer no futuro, ele já desceu e já está aqui entre nós. Clame a Ele. O nosso Espírito testifica com o Espírito de Deus que nós somos filhos do Senhor. A promessa do Pai, nós vamos ser revestidos de poder do alto. Mais do que nunca, você e eu precisamos de uma vida mais íntima com Deus. Eu preciso. Às vezes, cristianismo para nós, passa um tempo, vai se tornando uma mera religião, ao invés de ser um relacionamento com o Deus eterno. Às vezes, você e eu estamos só caminhando e só seguindo algumas tradições, e nós precisamos desse mover do Espírito, nós precisamos clamar, Deus, eu não quero uma mera religião está cheia nesse mundo, eu quero uma experiência com o Senhor, eu quero conhecer a Tua Palavra, eu quero ler, eu quero entender, eu quero avaliar esse mundo, eu quero servir de maneira coerente, eu quero ser um adorador no domingo, via internet, presencialmente, mas eu quero ser um adorador na segunda até o sábado, quando eu estou trabalhando, quando eu estou com a minha família, quando eu estou com meus amigos, quando eu estou com o meu churrasco, eu quero ser agente de bênção, tocado pelo Teu Espírito, mas a gente tem que estar aquecido. Eles estavam reunidos, um estimulando o outro, um ajudando o outro, um orando com o outro. Pedro e outros discípulos estavam juntos, iam juntos aonde podiam. Em breve poderemos estar juntos, mas andavam em comunhão, buscando, pedindo, não lavagem cerebral, mas entendimento espiritual, entendimento histórico, entendimento existencial de quem nós somos, para onde vamos. Esse trecho nos anima a fazer isso, a confiar nas promessas do Senhor. Jesus orou por nós. Eu pedirei ao Pai, e Ele vos dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois Ele vive com vocês e estará com vocês. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Promessa divina. Outro texto, 16, João 16. Mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro, o Espírito Santo, não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei.
Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Essa é a promessa divina. Essa é a promessa de Deus. Olha o que Paulo fala. Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Pois quem conhece os pensamentos do homem, a não ser o Espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Hoje a gente celebra o dia de Pentecostes. Hoje a gente celebra a descida do Espírito Santo. O Espírito Santo desceu. E é o Espírito Santo que vem ao nosso coração. É o Espírito Santo que transforma nossas vidas. É o Espírito Santo que, conforme Romanos 8 fala, o próprio Espírito testemunha com o nosso Espírito que nós somos filhos e filhas de Deus. Essa é a promessa bíblica para nós hoje. E essa é a promessa que Deus deixou para nós. Esse é o que nós temos separado para nós hoje. E Deus quer abençoar a sua vida. Esses homens e mulheres que foram impactados com essa mensagem, com essa experiência, ouviram imediatamente a mensagem que Pedro começou a pregar. E ele começa a falar a respeito disso. O que vocês estão vendo é a promessa de Jesus. E ele não gasta muito tempo explicando cada detalhe do fogo, da fala, das línguas, mas ele vai para o centro da mensagem que o Espírito Santo queria que fosse anunciada. Capítulo 2, verso 22, fala o seguinte: Israelitas, ouçam essas palavras. Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus diante de vocês por meio de milagres, maravilhas e sinais que Deus fez entre vocês por intermédio dele. Como vocês mesmos sabem, este homem lhes foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus, falando de Jesus. E vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram, pregando na cruz. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. E ele fala do que o profeta, o rei Davi, falou no Velho Testamento. Ele continua, depois de citar o livro de Salmos, ele fala: Irmãos, posso dizer-lhes com franqueza que o patriarca Davi morreu e foi sepultado, e o seu túmulo está entre nós até o dia de hoje. Mas ele era profeta e sabia que Deus lhe prometera, sob juramento, que colocaria um dos seus descendentes em seu trono. Prevendo isso, olha o que Pedro fala: falou da ressurreição de Cristo, que não foi abandonado no sepulcro e cujo corpo não sofreu decomposição. Deus ressuscitou este Jesus, e todos nós somos testemunhas deste fato. Exaltado à direita de Deus, ele recebeu do Pai o Espírito prometido e derramou o que vocês agora veem e ouvem. Ele cita um outro salmo e fala no verso 36, portanto, que todo Israel fique certo disso. Este Jesus, a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Quando eles ouviram essa palavra, eles ficaram tão tocados com a participação deles na morte de Jesus e na traição que fizeram ao Filho de Deus, eles perguntam a Pedro: o que a gente faz diante disso? E eu não sei se você foi tocado pelo seu pecado, pelo meu pecado, pela injustiça que a gente vive e pela maneira que você e eu temos de pensar que somos mais do que somos. Aqueles homens e mulheres que ouviram essa mensagem, naquele dia foram tocados de tal forma, e Pedro responde para eles: arrependam-se, cada um de vocês, e seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e receberão o dom do Espírito Santo. Quem sabe hoje é o dia de você clamar a Deus, eu e você. Senhor, que o Teu Espírito fale ao meu coração, que o Senhor me perdoe os pecados, que o Senhor renove a minha vida, que o Senhor tire essa tristeza, que o Senhor me dê coragem de ler a palavra e de seguir. Quem sabe hoje é o dia, é o momento que Deus vai falar ao seu coração. Quem sabe hoje é o dia que você vai começar a ler a palavra de Deus. Quem sabe hoje é o dia que você vai ver que Jesus é singular, e ao invés de você ficar pensando em fé, você vai ler e ouvir e ver o que Jesus fez. Quem sabe hoje é o dia de entrar a salvação na sua casa, perdão e vida nova. Vamos orar e pedir para Deus que nessa celebração cristã, do dia do Pentecostes, a descida do Espírito Santo, seja mais do que uma comemoração cristã aleatória e distante de você. Quem sabe seja hoje o dia, em maio de 2020, no meio de uma pandemia, é o Espírito Santo falando ao seu coração e fazendo você nascer de novo. Pede para Deus: Senhor, abre os meus olhos para contemplar as maravilhas da Tua lei. Senhor, perdoa os meus pecados. Senhor, mostra a Tua verdade ao meu coração. Se a gente clamar, Deus ouve, e Ele está procurando a sua vida.
e Ele quer salvar. Jesus Cristo falou: venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, que eu vou trazer alívio a vocês. Oremos ao Senhor. Pai de amor, a gente vai cantar mais uma música agora, mas vá tocando o nosso coração. Não é um momento histórico apenas, não é uma reflexão sobre um ritual cristão, mas é ler a Tua palavra, tentar ouvir do Senhor e ser tocado pelo Teu Espírito Santo, o Espírito que traz vida, o Espírito que regenera. Por isso, perdoa nosso pecado, nos dê motivação para nos arrependermos e usa a nossa vida, nossa família, nossa vizinhança, nossa igreja para a Tua glória. Traz salvação, o Espírito Santo está aqui. Então fala ao nosso coração e amoleça o nosso coração. Não um mero emocionalismo, mas uma emoção bonita, bíblica, sincera, algo do Teu Espírito falando ao nosso coração. Essa é a nossa oração, no nome de Jesus e no poder do Espírito. Os que têm sede, os que fracos são, que venham à fonte, imergir o seu coração, a dor e a tristeza, lavadas serão nas ondas do amor de Deus, profundas no coração, cantamos: vem, Senhor Jesus, vem, Senhor Jesus. Todos que têm sede, os que fracos são, que venham à fonte, emergir o seu coração, a dor e a tristeza, lavadas serão nas ondas do amor de Deus, profundas no coração, cantamos: vem, Senhor Jesus, vem, Senhor Jesus. Santo Espírito, vem. Santo Espírito, vem. Santo Espírito, vem. Santo Espírito, vem. Quem sabe Deus, através do seu Espírito, falou com você de uma forma muito peculiar. Se você já é cristão ou cristã, quem sabe é tempo de uma comunhão mais íntima com Deus. Quem sabe você está pesquisando, pensando a respeito de cristianismo e quem Jesus é, e hoje foi o dia que você tomou uma decisão de seguir a Cristo. Quem sabe é uma questão familiar. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Quem sabe é uma nova fase na sua vida. E eu gostaria de, antes de impetrar a bênção, de pedir a bênção de Deus para você e para mim, encorajar você a
a não deixar que isso seja uma mera emoção ou só uma ideia que passou no domingo de manhã, mas algo que vai começar a uma fase da sua vida, os momentos mais maravilhosos dos restos dos anos que você tem para viver. E Deus tem separado algo grande para você. Então, se você quer aconselhamento, se você quer um discipulado, crescimento espiritual, quer falar comigo, você sabe o endereço, manda um e-mail, a gente marca um horário, ou telefone, ou vídeo, a gente está junto para crescer junto e ver o Espírito Santo de Deus atuar na sua vida. Vamos receber a bênção do Senhor? Toma posse para a sua casa, para o seu lar, para a sua vizinhança, para a sua cidade. E em nome de Jesus a gente vai ver esse poder do Espírito tocando vidas e transformando o nosso ser, nossa maneira de viver e o planeta que a gente vive. E nós vamos vencer não só a pandemia, mas qualquer inconveniente que chegar debaixo da graça divina e no poder do Espírito. Recebamos a bênção. Que a graça salvadora do Messias, o Rei Jesus, o Redentor, o grande amor de Deus, o Criador, o Pai, o maravilhoso Senhor, e o conforto, o poder, a alegria, a unção do Espírito Santo de Deus seja sobre cada um de nós aqui neste dia, e não só nós, sim todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e para todos sempre. Amém e amém. Tenha uma semana abençoadíssima e vejo você em breve. Não se esqueça das novidades, hein? Começando agora.